Olá, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite. E essas são as Torres de Hanoi pelo grupo D. O que são as Torres de Hanoi? É um jogo simples, porém muito desafiador. Tem um potencial lógico e matemático muito grande. Esse jogo consiste em hastes de madeira com discos de diferentes tamanhos. Esses discos formando torres. O objetivo é transportar os discos até o outro lado. Só que não se pode colocar um disco em cima do outro, um disco maior em cima do menor. Ele é muito simples à primeira vista, mas ele, na quantidade de movimentos que você pode fazer, ele mostra seu potencial matemático. Vamos aqui um exemplo. T de 1 seria a quantidade de movimentos, obviamente a 1, obviamente um movimento. Já T de 2 seriam 3 movimentos. É simples. 3 movimentos. Só que nesse caso de 2 peças, você precisaria repetir 2 vezes a primeira parte, o primeiro movimento, né, o T1. Isso se repete gradativamente para 3 peças, para 4 peças, para 5 peças, 6 peças e ad infinitum, chegando à fórmula recursiva de Tn igual a 2t n menos 1 mais 1, sendo que t de 1 é igual a 1. Bom, a primeira questão do nosso exercício se trata de uma torre de Hanoi dupla, que ela contém 2 N discos de N tamanhos diferentes, e o N é a quantidade que a gente vai escolher. Todavia, as regras continuam a mesma, você move um disco de cada vez e não pode botar um disco maior em cima do menor. E a gente precisava achar uma fórmula para resolver esse problema, só que a gente percebeu que como tem 2, por exemplo, mas como tem 2 discos do mesmo tamanho de cada um, eu posso colocar ele em cima do outro, eles têm o mesmo tamanho. Então a fórmula fica basicamente a mesma, vezes 2, porque é uma torre de Hanoi dupla. Com isso, a gente tem a fórmula original, que seria T de N é 2 vezes T de N menos 1 mais 1, e fazendo o dobro dessa fórmula, a gente chega a 2 vezes tudo isso, ou seja, 2 vezes 2T de N menos 1 mais 1. Então, por exemplo, o T de 1 original numa torre de Hanoi normal seria 1, numa torre dupla seria 2. Agora indo para o segundo exercício. Suponha agora que os discos de mesmo tamanho são pintados com cores diferentes e o objetivo é mudá-los da haste A para C, mantendo a ordem de cores em todas as jogadas. Assim como na questão anterior, crie outra fórmula para o número mínimo de movimentos e prove seu funcionamento. Neste caso aqui, nós temos hastes, temos peças de cores diferentes, mas mesmo tamanho. Só que tem um pequeno detalhe, essa ordem de cor tem que ser mantida. Acaba que ela acaba se igualando às situações de cores de tamanhos diferentes. Porque aqui, por exemplo, no exemplo que temos aqui, o tamanho e a cor se equivalem, né? Cada cor representa um tamanho. Então, da mesma forma, não tem como. Eu acabo invertendo a ordem das cores nessa situação, que não poderia se acontecer no caso de somente as cores serem um critério na hora de empilhar os blocos. Então acaba que se torna, a regra acaba se igualando a uma situação comum, mantendo a mesma equação, a mesma fórmula da atividade anterior. E com isso, chegamos ao final da nossa explicação breve sobre as interessantíssimas torres de Hanoi.
Esse é o pequeno exercício proposto. É mais, professora?